Era março de 1948, numa enfermaria de Melbourne. Havia um homem que morava ali há 5 anos. Maníaco crônico, barulhento, irrequieto, o tipo de paciente que a equipe conhece pelo nome, pelo ruído, pela presença constante. Naquela manhã, um médico sem laboratório, sem verba, sem hipótese elegante, deu a ele uma dose de citrato de lítio, não por uma teoria bonita, por uma cadeia de acidentes que começou com cobaias e urina, e nós vamos falar mais adiante. 3 semanas depois, o homem estava se comportando normalmente. John Frederick Joseph Cade, John Cade, nasceu em 1912 em Murtoa, uma cidadezinha no interior de Vitória, na Austrália. O pai era médico geral na cidade e médico de interior nos anos 1910 significava algo bem específico. Sem especialista consultável, sem exame de imagem, sem protocolo para seguir. Você chegava ao leito do paciente, olhava, ouvia, cheirava, tocava, tomava uma decisão com o que tinha. Era assim que os médicos agiam. Cade cresceu vendo isso. Medicina como prática de observação direta, antes de qualquer teoria. Esse temperamento vai aparecer de novo lá na frente, numa dispensa em Melbourne. Ele formou-se em psiquiatria. Quando a guerra chegou, foi convocado. Em 1941, foi para Singapura. Em fevereiro de 42, após a queda da cidade para os japoneses, tornou-se prisioneiro de guerra em Changi, o campo notório na ilha de Singapura, onde ficou até setembro de 1945, 3 anos e meio. O que Cade fez nesse tempo não foi apenas sobreviver, ele dirigiu uma enfermaria psiquiátrica de 12 leitos dentro do campo. E o que é isso? Observar psicopatologia por 3 anos sem nenhum recurso de tratamento, sem medicação, sem internação controlada, sem nada além de presença e olhar clínico. O que acontece? Você aprende a ver, você aprende que a mania tem um ritmo, que a depressão tem uma textura, que os dois estados às vezes habitam o mesmo corpo em alternância, que não obedece muitas vezes a nenhuma lógica aparente. E começa a se perguntar, por que que é assim? Ele voltou para a Austrália em 1945. Foi trabalhar no Hospital de Repatriação para a Saúde Mental, um hospital de veteranos nos arredores de Melbourne. E foi numa dispensa inutilizada desse hospital que ele montou o que chamou de laboratório. A hipótese era, se existe uma toxina causando a mania, ela deveria estar na urina dos pacientes maníacos. Essa era a hipótese dele. Cade coletou urina de pacientes maníacos, deprimidos, esquizofrênicos e de pessoas saudáveis e injetou em cobaias para ver qual produzia mais toxicidade. Não havia comitê de ética naquela época, não havia financiamento, havia uma dispensa, alguns animais e uma pergunta. O candidato mais suspeito era o ácido úrico, mas ácido úrico é pouco solúvel. Para diluí-lo e torná-lo injetável, Cade usou o sal mais solúvel que conhecia, o de lítio, por pura conveniência química. E aí aconteceu o que ele não esperava. As cobaias tratadas com aquele urato de lítio ficaram tranquilas, não sedadas, reagindo normalmente a estímulos, mas calmas, de uma forma que chamou sua atenção. Ele percebeu que talvez não fosse o ácido úrico o agente ativo, talvez fosse o lítio. E aí ele testou o carbonato de lítio puro, mesma resposta. Calma, sem sedação. Testou em si mesmo primeiro, para ter certeza de que não mataria ninguém depois. E começou a tratar as pessoas. Primeiro foi William Brand, que ficou conhecido na literatura apenas pelas siglas WB. Início do tratamento, 29 de março de 1948. Cade escreveu tudo isso no artigo de 4 páginas, publicado no Medical Journal of Australia em setembro de 1949. Hoje é o artigo mais citado de toda a história desse período. Na época, foi quase completamente ignorado. Parte da razão é geográfica. Cade publicou numa revista australiana, num país distante dos grandes centros de pesquisa e psiquiatria da época. Parte é estrutural, sem vínculo universitário, sem laboratório formal, sem nome internacional. Era um médico de hospital de veteranos com uma dispensa e uma hipótese.
Havia também um contexto que tornou tudo um pouco mais difícil. Em fevereiro de 1949, o mesmo ano em que Cade finalizava seu artigo, o FDA americano baniu o lítio. A razão? Pessoas com doenças cardíacas estavam usando cloreto de lítio como substituto ao sal de cozinha e algumas morreram. Não era o mesmo uso, não era o mesmo contexto, mas o nome lítio havia ficado associado a risco e à morte nos Estados Unidos. Em Londres, Aubrey Lewis, um dos psiquiatras mais influentes da época, chamou o lítio de dangerous nonsense, uma besteira perigosa. Michael Shepard, em 1968, classificou as evidências de eficácia como baseadas em metodologia científica duvidosa. O que salvou o lítio foi um psiquiatra dinamarquês chamado Mogens Schou. Schou tinha um motivo pessoal. Seu irmão tinha transtorno bipolar. Pense no que isso significa nos anos 50. Ser psiquiatra, conhecer a fundo o que acontece com quem tem a doença e não ter nada eficaz para oferecer. Esse é um peso bem diferente. Em 1954, Schou publicou o primeiro ensaio clínico controlado com lítio. Passou a década de 60 construindo evidência enquanto os críticos tentavam destruí-la. Em 1970, ele e Paul Bastrup publicaram no Lancet o estudo que encerrou o debate clínico. Pacientes que paravam de tomar lítio recaíam. Os que continuavam, não. Um homem movido por uma razão pessoal, combatendo a resistência institucional com ensaios clínicos. Essa é a estrutura de quase toda a grande virada em psiquiatria e na medicina. Naquele mesmo ano, nos Estados Unidos, tornou-se o 50º país a aprovar o lítio para uso em psiquiatria. 50º, não o primeiro, não o 10º. Há algo que fico pensando toda vez que olho para essa história. O lítio é um elemento, não foi sintetizado por nenhuma empresa farmacêutica, não pode ser patenteado. Há quem diga, alguns astrofísicos, que já estava presente junto com o hidrogênio e hélio lá no Big Bang. Eu não sei, eu não estava lá. E talvez seja exatamente por isso, por essas razões, que levou tanto tempo assim para ser aprovado no país mais poderoso do mundo. Ninguém poderia lucrar o suficiente para lutar por essa substância. John Cade morreu em 16 de novembro de 1980. Em 76 tinha sido nomeado Officer of the Order of Australia. Em 74 dividiu o prêmio Kitai com Mogens Schou, o reconhecimento de uma vida dedicada a algo que importa de verdade. Duas pessoas que colaboraram para essa história do lítio, que hoje é um medicamento que muitas vezes salva vidas. Bom, John Cade nunca soube exatamente como o lítio funcionava, e eu acho que ainda não sabemos. O mecanismo completo ainda é ainda é objeto de pesquisa. Mas ele viu o efeito e teve honestidade científica de publicar o que viu, mesmo sem entender o mecanismo, mesmo sem laboratório, mesmo numa dispensa, sem visar lucro. O lítio é uma medicação que deve ser observada, tem uma margem terapêutica estreita, sempre teve. Usá-lo bem é uma arte clínica que não desapareceu e que hoje está sendo redescoberta por razões que merecem um episódio próprio aqui no Notas de um Psiquiatra. Mas isso fica para a próxima vez. O que fica agora é a imagem de um homem numa despensa em 48, injetando urina em cobaias e tropeçando num mineral que estava nas rochas há bilhões de anos, esperando alguém que tivesse curiosidade o suficiente para perceber o que ele realmente poderia fazer.